Shalom, gente, que eu sou Alf, neste 18 de abril de 2022, segunda-feira. Duas questões que precisamos abordar, muito sérias, que podem definir uma vida, uma existência, tanto neste mundo como na eternidade. A questão é, os mortos intercedem pelos vivos cristãos? Esse que eu falo, Alf, oferecimento do Mistério da Igreja de Jesus. Parece que não, mas vejamos a Bíblia. Em Lucas 16, o rico pede ao morto Abraão que envie Lázaro, o mendigo. Abraão não intercede pelos 5 irmãos do rico que pede e responde esta questão, nos ensinando que só seremos salvos se crermos em Moisés e nos profetas de Israel. Estas eram as escrituras da época de Lázaro. Não haviam as cartas, nem Atos, nem os Evangelhos e Apocalipse. Hoje Abraão teria dito, teus 5 irmãos só serão salvos se crerem na Bíblia, incluindo os Evangelhos, Atos e Apocalipse, porque a época, a dispensação hoje é outra. Para entendermos esta questão, temos que entender a cultura judaica cristã dos apóstolos, não a dos fariseus, que guiavam para o inferno e eram de opiniões humanas e babilônicas, da confusão da Babilônia. Os apóstolos criam que o sangue de Jesus nos expiava os pecados e que ele ressuscitou e que intercede no céu. Portanto, nenhum apóstolo recebeu uma visão de um santo do céu intercedendo por eles, exceto os 24 anciãos, que já será a igreja ressurreta com Jesus. Ora, Jesus não será injusto, ele levará a igreja ressurreta no céu para interceder nos 7 anos da grande tribulação, depois de Apocalipse 5, onde João descreve a ordem sacerdotal dos 24 anciãos. Esses 24 anciãos já estão no trono, vestidos e coroados, e creio também com os demais galardões que Jesus promete às igrejas fiéis e perseverantes de Apocalipse 1 a Apocalipse 3, são as 7 igrejas da Ásia. Assim conhecemos que a igreja no céu intercede pelos da terra após os galardões, ou seja, a ressurreição no corpo celeste, em Apocalipse 4 e 5. Isto se harmoniza com Deuteronômio 18, a lei que proíbe consulta aos mortos. Mas e os espíritos? Ora, estão fora da Bíblia, os espíritas, e contra a Bíblia. Assim, os santos hoje não intercedem, mas por que não? As almas não têm sangue, não podem interceder. Moisés copiou o tabernáculo do céu na terra, Êxodo 25, 40. Hebreus 8, 5. Mas não somente o modelo dos móveis, mas também do sacerdócio, 1 Coríntios 24 turmas, como aparece no tabernáculo do céu, em Apocalipse 4, 5. Assim vemos que toda intercessão no céu precisa de sangue, assim como na terra, Hebreus 4, Hebreus 9, 22. Ora, as nossas almas não têm sangue. O tabernáculo do céu, diferente de Moisés, não derrama o sangue dos querubins e serafins, não, que tem cara de boi. O único que é sacrificado no céu é o Cordeiro, logo ele é o sumo sacerdote dos 24 anciãos, que junto ao Cordeiro, os 24 anciãos que estão a igreja arrebatada, antes do Apocalipse dos 7 anos,
o corpo celeste com o sangue da ressurreição. Podem oficiar pelos santos da terra que vivem nela. Eles não intercedem pelas almas do Hades ou inferno. Então vejo que esses 24 anciãos que estão no tabernáculo celeste, não de Moisés, mas no tabernáculo de Jesus, lá onde ele está hoje, acima dessa terra plana, no firmamento, a igreja, esses 24 intercedem depois da ressurreição dos mortos, da igreja, né, para os santos, antes de vir para batalhar com Jesus no seu exército, em cavalos brancos, Judas 14, eles estão intercedendo pelas almas, mas dos vivos, não do Hades. Pelas almas e corpos dos que estão morrendo na grande tribulação, né? Que estão clamando lá na mão debaixo do anticristo. Então a resposta é: os santos não intercedem até que sejamos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, Hebreus 9, 22, Apocalipse 5, e também Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer uma vez depois da morte, o juízo da alma. Se ela for vestida de vestes brancas com a justiça do Cordeiro, ela será salva e ressuscitará para a vida eterna. Então, o que acontece com os médiuns espíritas? Creio que, como Saul, são enganados e caem em pecado. 1 Samuel 28. Podemos ver e ouvir os santos? Se temos visões dos santos, podem ser imagens que Deus nos dá para um propósito em visões e sonhos. Como Paulo em Ananias, em Damasco, Atos 9. Porém, em Apocalipse 6, Jesus fala com almas sob o altar, intercedendo por vingança. E este seria um caso particular. Parece que as almas sem corpo dos mortos se preocupam com seu sangue, ou seja, com seu corpo. Elas querem ressuscitar ou castigar seus homicidas. Ou as duas coisas. Veja que Jesus lhes dá uma veste branca. Esta veste os consola. Seria uma maior honra diante dos anjos? Estavam nuas? Ora, temos muitas perguntas, claro, mas não podemos acrescentar ou tirar. Apocalipse 22 é perigoso, como diz João. Atrás de falsos mestres, ir atrás de falsos mestres ou médiuns, Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem a Deus, não aos falsos mestres. Muitas vidas são e foram e serão destruídas pelo pecado, pelo engano de falsas religiões babilônicas, kardecistas, hindus, budistas, falsos protestantes e católicos, e por pecadores e espíritas ignorantes e inimigos da doutrina apostólica, seja por incapacidade intelectual ou das concupiscências irascível ou próprias. Se só há um remédio para a salvação: ser santo e separado do mundo com Jesus e a doutrina apostólica. Intérprete da cultura judaica. Não ao contrário, como alguns messiânicos e judeus ortodoxos pretendem. Os apóstolos de Jesus Cristo e o Apocalipse interpretam a cultura judaica e não o contrário. Voltar para o judaísmo da lei de Moisés. Gálatas nos proíbe disso. A cultura judaica é sombra da verdadeira tabernáculo celeste. Colossenses 2,17, Hebreus 8,5. Estes rituais são apenas sonhos, sombras do que haveria de vir à realidade. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então, o tabernáculo real é o de Cristo, onde as almas vão e o universo será recriado. E as almas vão viver na Jerusalém Celeste dos santos. A questão, então, conclusiva é:
Se as almas dos degolados da grande tribulação, Apocalipse 6, falam a Jesus, por que não poderiam interceder pelos vivos? Ora, no Novo Testamento não há doutrina que possa dizer que os mortos intercedam, pois o salmista, Salmo 51, diz que um coração quebrantado é ouvido por Deus, ou seja, é preciso ter coração para ser perdoado por Deus. E Hebreus 9, 27, ao homem é dado nascer uma vez e depois da morte o juízo da alma. Ou seja, no Antigo Testamento a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, é preciso ter sangue para ter um coração quebrantado. Precisa ter oração. Em Gênesis nós sabemos que o sangue de Abel clama por vingança como as almas. Apocalipse 6, assim. Quem poderá dizer diante destes dois testemunhos de Abel e das almas de Apocalipse 6 que podemos ir além e doutrinar que as almas do céu estão como os 24 anciãos em Apocalipse 5, intercedendo pelos vivos santos na terra, sem acrescentar algo desconhecido e não revelado. Incorrendo em causa grave e vulnerabilidade no mundo espiritual tão enganoso que vivemos. Então, concluímos que a Bíblia só revela uma verdade: as almas dos santos intercedem por si mesmo. Porém, o Verbo, Cordeiro sacrificado, intercede por todos os santos, sem cessar. Quem são, então, os brasileiros enganados? Temos mais uma lauda para a conclusão. Em suma, o Brasil hoje é uma Babilônia de religiões. Inclusive o báculo católico hoje foi herdado do báculo do sumo pontífice romano, do sacerdócio romano. E esse báculo está na moeda que foi colocada nos olhos de Jesus, no tempo de Pilatos, como que provocando Jesus, dizendo que a Babilônia tinha vencido na religião também, além de ter vencido Jesus no império. Mas foi 3 dias só de vitória, né? Então, os católicos, evangélicos, espíritas e pagãos estamos em confusão sobre essa questão. Não deveríamos seguir só a palavra e doutrina bíblica apostólica, intérprete do Antigo Testamento e da cultura verdadeira do tabernáculo celeste. Os kardecistas sistematizaram o engano das culturas pagãs em um sem número de livros. Os afrodescendentes e espíritas são enganados pelos seus espíritos guias. Os católicos podem ser enganados por ambos, já que creem na intercessão de santos que morreram. E Maria, Mãe de Deus, é considerada como viva, virgem e mediadora e ascendida. Isto cria uma confusão enorme na cultura brasileira. Devemos rejeitar tudo isto e crer na doutrina bíblica apostólica. Simples assim. Os santos mortos só intercedem por si mesmos. Não arriscaremos, então, nossa alma e nossa fé. Jesus, porém, como está na nossa fé apostólica, intérprete do Antigo Testamento de Moisés e dos profetas, que eram que Jesus pregava, está vivo e tem justiça suficiente para interceder por todos os que creem nesta
verdade, pela qual confessou perante Pilatos. O sangue de Jesus tem poder e justiça no céu para interceder por todos os santos, vivos ou mortos. Bom, se você quer intercessão continuar exclusiva desse Jesus, intercessor, faça sua oração. Senhor Deus, eu amo todos os santos, as almas dos santos, quero a sua companhia e seguir a sua verdade na tua palavra. Em nome de Jesus eu te aceito exclusivamente como meu intercessor no céu e na terra. Procure uma igreja, um batismo cristão com essa doutrina, com essa verdade. Você, meu irmão, que está ouvindo e concorda com essa doutrina apostólica, intérprete da antiga aliança, de Jesus, do Messias e o Apocalipse. Abençoe de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém? Esse que eu falou, Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Depois nós vamos fazer um vídeo especial sobre a questão dos 24 anciãos em Apocalipse 4 e 5. Paz e graça.